Bom, continuando, certo? Nós temos não mania de falar. Eu tenho o seguinte aqui, ó, para mostrar para vocês. Que existe uma função, que é uma função de primeiro grau, que se escreve assim: y é igual a x, certo? E o que acontece que y é igual a x? Ora, x são os valores que eu escolho. E y são os valores que a função me retorna. Olha, quando x é 1, o y é 2, não, desculpe, é 1. Porque tá dizendo aqui, ó, que y é igual a x. Se x for 2, o y vai ser 2. Se x for menos 43, y vai ser menos 43. Porque y é igual a x. Agora vamos atentar ao seguinte aqui, ó. Atentar ao seguinte. Que vamos imaginar, vamos dizer na verdade, né? Eu vou dizer que existe a reta numérica, certo? Existe a reta numérica. Existe a reta numérica. Existe aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, certo? O que acontece é que aqui na frente desse x tem um 1. E esse 1, além de ser o coeficiente angular da função de primeiro grau, que é essa função aqui, né? Função de primeiro grau é onde o maior expoente da variável é igual a 1, certo? E o que acontece aqui? Além de ser o coeficiente angular, ele também é uma taxa de variação. Ou seja, aqui, ó. Por exemplo, tá o x no zero. Quando o x varia 1, o y também vai variar 1. Agora aqui, ó, se o x varia 2, a variação é o que? O ponto final menos o ponto inicial, chamado também de delta. Delta x, a variação. X de 2 é aqui, ó, x2 menos x1. x2 menos x1. 2 menos 0 é 2. X variou 2. Então, o y também vai variar 2. Coisa diferente acontece aqui, ó. Y é igual a 2x. Vou tirar o zoom aqui um pouquinho. Aqui, certo. Aqui, ó. Vou escrever aqui x e y. Quando x é 1, o y é 2, certo? x1, né? 2 vezes 1. O x é arbitrário. Sempre o x sou eu quem escolho, certo? O y depende do valor de x, ok? 2 vezes 1. Nem sempre assim, entendeu? Mas nesse caso aqui, é o padrão, assim, sabe? Os primeiros estudos e tal, né? É o padrão, ok? Quando x é 1, o y é 2. Quando x for 2, ora, se o x for 2, 2 vezes x valendo 2 dá 2 vezes 2, o y é 4. Quando x é 3, 2 vezes 3 é 6. Então, o x é 3, o y é 6. Agora, vamos de volta aqui, eu vou de volta escrever aqui uma reta numérica. Tenho aqui uma reta numérica. Tem aqui uma reta numérica 0, 1, 2, 3, certo? E delta x aqui. x2 menos x1. x2 menos x1. Ok. A variação no x. Aqui, ó. Isso significa aqui que a taxa de variação é 2. Cada unidade que eu aumentar no x, o meu y vai aumentar de 2 em 2. Por exemplo, ali, ó. Partindo do zero, né? O x1 é sempre 0 ali, ó. Quando tá em 1,
Quando está em 1, meu x valeu 2. Ou seja, quando meu x é 1, meu y valeu 2. Então, de 0 a 1, variou 2 unidades. Quando x é 2, de 0 a 2, a variação é 2, então ele variou o quê? Variou 4 unidades, certo? Quando meu x é 3, ele variou 6 unidades, certo? Veja bem aqui, ó, uma outra coisa aqui, ó. x2, que é 2, menos 1, o que tem aqui? A variação aqui, ó. Variação de x é igual a 2 menos 1, certo? A variação ali é 2 menos 1. Então, a variação no x é 1. É uma unidade. Variou uma unidade, de 1 para 2. Nesse segmento aqui, ó. Variou de 1 para 2. Variou uma unidade. Então, o que acontece? Ali, a variação no y tem de ser de 2 unidades. Ó, de 1 para 2. De 1 para 2, uma unidade. Quanto que variou no y ali? Ó? De 2 para 4. Ora, de 2 para 4, também foram-se o quê? Foram-se 2 unidades. Certo? E ó, agora se eu pego de 1 até 3, a variação é quanto? 3 menos 1 é 2. A variação é 2, certo? Então aqui, ó, de 1 para 3, a variação é 2. Se a taxa de variação é 2, quando eu vario 2 unidades, a variação precisa ser 4 unidades, certo? E aqui, ó, de 2 para 6, variou quanto? Variou 4, porque de 2 para 6 são 4 unidades. Essa aqui, delta, que é a variação no x, e essa aqui é a variação no y, certo? E esse coeficiente angular também é a taxa de variação. Acho que deu para entender, né? Se não deu para entender, eu fiz aqui umas duas funções que vai ficar bem fácil. Desenhei o gráfico ali, vai ficar bem legal de entender, ó. Às vezes não. Quando a gente está estudando, é uma mania de falar, mas enfim, né? Quando se estuda, por exemplo, sistemas de equações. Por exemplo, lá, Joãozinho tem 4 figurinhas e Marcão tem 2 potes. Joãozinho tem 4 potes de figurinha e Joãozinho tem 4 potes e Mário tem 2 pacotes e junto eles têm 22 figurinhas. E na outra quadra lá, o Alberto tem 6 pacotes e o Afonso tem também duas caixas de figurinha e juntos eles têm 28 figurinhas. Ou seja, você analisa o problema e faz o sistema de equações. O que é que isso significa? Se você já viu o vídeo que eu tenho aqui, chamado de equação da reta, você percebe que essas duas equações são retas. Que veja bem aqui, ó, é apenas uma questão de reescrevê-las, ó. 4x mais 2y igual a 22. Trabalhando algebricamente, o que se tem aqui? O que se tem aqui é que eu vou deixar o y para cá e vou passar o 4x para o outro lado lá, ó. Vou fazer passo a passo aqui para ficar bem interessante, ó. Igual a 22, certo? O que eu faço daqui? O que eu faço daqui é que eu somo menos 4x dos dois lados da equação aqui, ó. Menos 4x, certo? Por que eu somei menos 4x? Porque daí o que eu faço aqui, ó, é anular esse termo aqui, 4x, ó. Menos 4x mais 4x dá 0. E 0 não precisa escrever. E do outro lado, o que eu tenho ali? Do outro lado eu tenho menos 4x. Por isso que se diz que ele estava do lado positivo e passou para o outro lado negativo, ok? Então tá, eu tenho ali, ó, 2y é igual a 22 menos
4x. Agora eu vou dividir os dois lados por 2 aqui, ó. Vou dividir por 2 aqui, ó. Dividir por 2 e vou dividir por 2. Eu prefiro fazer assim porque daí, né, fica mais fácil, ó. Daí eu corto aqui e repete o y. 22 divididos por 2 dá 11. 4 divididos por 2 dá 2. Não pode esquecer do sinal de menos. Menos 2x. Olha só. Fazendo manipulação algébrica, eu cheguei na seguinte equação da reta. Essa aqui é chamada equação reduzida. Y é igual a menos 2x mais 11. Onde menos 2 é a taxa de variação e o coeficiente angular. E 11 é o coeficiente linear. Certo? Agora, fazendo o mesmo tratamento aqui nessa outra equação. O que se tem lá? O que se tem é que... Vou fazer aqui do lado. Vou copiar, só vou falando só, mas já vou copiando. Ó. 6x mais 2y é igual a 28. Certo? Aqui 28, ó. O que eu faço aqui? Somo menos 6x dos dois lados. Menos 6x. E aí, menos 6 com mais 6... Já corta, né? Menos 6 com mais 6. Corta. Mais 2y. 2y eu repito. É igual a 28 menos 6x. Aí eu divido os dois lados por 2, certo? Todo mundo. Divido todo mundo por 2. E aí 2 divididos por 2 corta, dá 1. Não é 0. 2 divididos por 2 é 1, certo? Então, aqui corta igual a 28 divididos por 2. 28 divididos por 2 dá 14. 14. Ok? E 6 divididos por 2 dá 3. 6 divididos por 2, 2, 4, 6, 3. Não pode esquecer o sinal de menos e nem do x. Então, essa expressão aqui que eu cheguei, vou colocar aqui também, aqui, ó. Y é igual a 14 menos 3x. Vou escrever menos 3x, né? Menos 3x mais 14, ok? Veja, são as mesmas equações, só que agora elas já são retas. E eu tenho o gráfico desenhado aqui, ó. Eu desenhei o gráfico aqui, certo? Olha. E o que nós vamos fazer? O que nós não? Mania de falar nós. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Deixa eu só ajustar aqui o meu pedestalzinho aqui, meu tripé. Aí, ó. Acho que agora já dá pra ver melhor aqui, né? Aqui, deixa eu ajustar rapidinho aqui. Ok. Então, nós temos ali, ó. O que eu tenho aqui é que eu tenho a equação. Eu tenho as equações. São essas equações aqui, que são retas, certo? O que acontece com o coeficiente linear? O coeficiente linear, ele significa aonde a reta intercepta. Eu não tenho lembrança agora se é intersecta ou intercepta, enfim. É onde ela passa no eixo y, certo? Porque veja bem aqui, ó. Fazendo uma simples conta aqui, ó. Menos 2x mais 11. Se x é 0. Se x é 0, o que acontece aqui, ó? Menos 2 vezes 0, mais 11. Menos 2 vezes 0 é 0. Então, o que sobra? 11. Y é igual a 11. Como é que eu marco para ordenado 0 e 11? X, que é esse eixo horizontal aqui, certo? X é 0 e o Y é 11. Tá marcado aqui, ó. Ó, marcar aqui, marcar em rosa para ficar bem visível, destacado. Ali, ó. Por isso ele é chamado coeficiente linear, certo? Tá ali, ó, marcado no 11. E agora aqui, ó. E agora eu pego a seguinte expressão também ali, ó. Na verdade é a mesma expressão ali, ó. Y
é igual a menos 2x mais 11. Agora, o que eu quero? Eu quero que o y seja zero. Porque quando o y é zero, eu marco o par ordenado aqui apenas no eixo x. Certo? Ó. Então, no lugar do y, eu quero que o meu y seja zero. Certo? Então, o que eu faço aqui? Ó? Menos 2x mais 11. Eu vou passar o 2x para lá para ficar positivo, certo? Fazer direto já aqui, ó. 2x é igual a 11. Eu divido os dois lados por 2. Corta, corta. X é igual a 11 divididos por 2. Se eu não me engano, dá 5,5. Certo? Vamos lá aqui. 11 divididos por 2. Sim, exatamente. 5,5. O que eu tenho aqui, ó? Aí eu marco aqui, ó, 5,5. Aqui, ó, 5,5. E o que acontece? Dois pontos determinam uma reta. Aí eu pego uma régua, né? De preferência, eu pego uma régua e ajusto ela para que uma reta passe por esses dois pontos que eu marquei aqui. Ó. Essa aqui é a primeira das retas. Que veja aqui, ó. Agora fazendo mais aqui, ó. Fazendo com mais calma aqui, ó. Eu posso construir uma tabela aqui, ó, para essa função aqui, ó. Y é igual a menos 2x mais 11. Veja bem aqui, ó. Quando x é algum valor, o y é outro valor. Quando x é zero, a gente já sabe ali, já fez que o y é 11. É só substituir ali, ó. 0, 11. Se o x for 1, menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 mais 11 dá 9. E olha só o que eu tenho aqui no gráfico aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Uma reta paralela aqui ao eixo aqui, ó, ao eixo y ali das ordenadas ali, ó, que vai de 1. É um par ordenado aqui ali, ó, de 1 a 9. Você pode ver ali, ó, que a reta, que aquele ponto ali, ó, o 9, pertence a essa reta aqui, ó. Certo? Ó, aqui tá o 9, ó. 9. E aqui tá o 1. O que é isso aqui? Isso aqui não é nada mais que um par ordenado. Como é que se escreve par ordenado? Par ordenado é assim, ó. Ponto A é x0, y11. X é 0 e o y é 11. Agora fazer o mesmo para outra equação ali, ó. Para outra equação sendo 0, x sendo 0, menos 3 vezes 0 dá 0, não preciso colocar. Então ali sobra o 14, coeficiente linear, 14. 14 tá bem aqui, ó, certo? Marcar em rosa aqui, ó, 14. Uma particularidade, né, é que quando eu estudei na escola, agora eu não lembro direito, não sei, não lembro de ter visto essa regra, mas a professora dizia que a gente podia falar tanto 14 com Q, quanto 14 com C. Interessante, né? Mas enfim, voltando lá ao assunto. 14, certo? Quando x é 0. E agora aqui eu tenho que, quando y é igual a... Qual que é a equação mesmo? Menos 3x mais 14. Menos 3x mais 14. Eu quero que o meu y seja 0. 0 é igual a menos 3x mais 14. Certo? Então, aqui eu tenho que menos 3x ali, né? Passo para o outro lado. 3x é igual a 14. X é igual a 14 sobre 3. Certo?
Dá 3, 6, 9, 12. Então dá 4 mais 2 terços ali, né? Igual a 4 e 2 terços. Isso aqui é número misto, certo? Ali, ó, 14 sobre 3. Vou escrever aqui. 14 sobre 3. Sim, 4 e 2 terços em termos numéricos. 4,666666667. Dízima periódica, né? Mas eu vou lá. Quando o y é zero, eu sei que o meu x é 4 e 2 terços. Então eu marco ali, ó. 4 e 2 terços, 1 terço, 2 terços. Mais ou menos ali. Certo? Certo. Ok, então ali eu vou agora, como eu fiz da outra vez, eu tenho os dois pontos já marcados que eu defini na equação. E aí o que eu faço? Eu ajusto a minha régua para passar por esses dois pontos. E a minha reta passou por esses dois pontos. Veja bem que existe um ponto, que é bem aqui, ó. Que elas aqui, ó, se cruzam, certo? É onde as retas se cruzam. Que é bem ali, ó. Olhando o gráfico aqui, ó, já dá para perceber que é x3 e y é 5, certo? Porque o que eu posso fazer? O que eu posso fazer aqui, ó, é o seguinte. Cadê aqui meus papéis? Ah, tá aqui, ó. Veja, eu tô dizendo que y é representado por essa equação aqui. Eu tô dizendo que y é representado por essa equação aqui também. O que eu posso fazer? Eu posso igualar essas equações. Daí, igualando elas, o que eu tenho? Eu tenho que menos 2x mais menos 2x mais 11 é igual a menos 3x mais 14. Menos 3x mais 14. Certo? Então, o que eu tenho ali? Eu tenho que... Eu vou passar o 3 para o outro lado, né? Resolvendo essa equação aqui, né? Toda a álgebra e tudo, né? Eu tenho que 3x menos 2x é igual a 14 menos 11. Eu não fiz o passo a passo, né? Mas, enfim, isso aqui, né? Tá, ó. 3 menos 2 dá x. X é igual a 14 menos 11. 14 menos 11 é igual a 14, 11, 12, 13, 14. 14 é 3. X é igual a 3. Que é justamente também aqui o que o gráfico me mostra, né? X é 3. Quando x é 3, o que equivale aqui, ó? Vou fazendo as duas aqui, ó, de modo que vocês vejam, certo? Eu já sei as equações aqui, né? Y é igual a menos 2x mais 11. E y é igual a menos 3x mais 14. Certo? Primeiro na de cima aqui, ó. X, quando x é igual a 3. Quando x é igual a 3, eu sei que as retas é um ponto em comum das retas. Essa é a interpretação mais assertiva, assim. Quando eu igualo uma equação com a outra, eu encontro o ponto em comum das retas. Essa é a definição mais assertiva, talvez, né? Porque, ó, veja bem, ó, x é igual a 3, certo? Vou colocar aqui em cima aqui, ó. Então tá aqui, ó. Y é igual a menos 2 vezes 3 mais 11. Menos 2 vezes 3 é menos 6 mais 11. 11 menos 6 é igual a 5, certo? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sim, 5. Ok.
Agora, na outra equação aí de baixo, y é igual a menos 3 vezes 3, certo? Que é esse x aqui que eu encontrei, né? Mais 14. Menos 3 vezes 3 dá menos 9. Menos 9 mais 14. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pois bem, é 5 também. Ou seja, quando x é 3, eu encontro um y de 5 nas duas equações. Que é isso aqui, ó, que é o ponto de encontro das retas ali. Certo? Ó, aqui, ó. O ponto de encontro dessas retas aqui, ó. X é 3. E o y é 5. Certo? E agora aqui, ó. Bom, essas são as taxas de variações, né? Que eu ia falar também aqui a taxa de variação, né? Uma variação aqui, por exemplo, tem uma equação aqui que é a menos 2x mais 11 aqui, ó. Menos 2x mais 11. Eu vou resolvendo isso aqui, daí eu vou pausar o vídeo e vou já trazer a tabela pronta ali, tá? Eu vou colocar aqui os valores para x e para y, ó. Vou fazer pelo menos até o 5, né? Na verdade, a questão é simples aqui, eu nem vou precisar fazer muita coisa aqui, ó. O que acontece? Como a variação é menos 2, cada unidade que eu aumentar, ele vai diminuir 2. Quer ver, ó? É x ali dá 1, né? Porque a taxa de variação é menos 2, ó. Cada unidade, isso significa que a cada unidade vai ter menos 2 unidades também correspondente no y, ó. Se 1 é 9, certo? 2, eu aumentei uma unidade. Então, ele tem que diminuir menos 2, vai dar 7. São 3 unidades. 7 menos 2, tem que diminuir 2, né? Dá 5. É 4. Então, diminuiu 2 unidades, é 3. É 5. Diminuiu 2 unidades, é 1. Certo? E aqui, ó, presta atenção aqui, ó. 6. 6, 1. Menos 1, 0. Menos 1, menos 1. E assim vai, ó. Perceba. A cada unidade que eu aumentei, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foram se aumentando as unidades. Como a taxa de variação é menos 2, a taxa de variação é menos 2. O que isso significa? Isso significa que quando se aumenta um número, se aumenta uma unidade, o que se tem é que a variação ali são 2 unidades negativas, certo? Ó, o que eu posso fazer assim também é escrever uma razão, né? Ó, a cada uma unidade é menos 2. Então, se eu pegar 2 unidades, vai ser menos 4, certo? Ó, se pegar 2 unidades ali, ó. 1, 2, variou 2 unidades. 9 menos 5 diminuiu 4, né? 9 menos 4 é igual a 5. Diminuiu, ó, a cada 2 unidades vai diminuir 4. Ó, de 2 variou para 3, variou 1, para 4 variou 2. Então tem aqui 7. 7 menos 7 menos 2 é 5. E menos 2 de volta é 3. 7 menos 4 é 3. Certo? Porque a cada 2 unidades vai variar 4 unidades negativas. Certo? Então tá. Por enquanto é isso, né? Tem ainda a terceira parte que vai tratar do assunto da própria função consumo. Agora que já foi apresentada como se faz o cruzamento, né, o encontro das retas, o ponto de encontro entre duas retas.
A taxa de variação também foi explicada. Foi explicado também o coeficiente linear. E, bom, pois bem, por enquanto é isso aí, né? Até o próximo vídeo.